amores do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês mais um capítulo do livro de vocês, que é o capítulo 2, que fala sobre a Primeira República no Brasil. Nesse capítulo, nós iremos tratar sobre a fundação da República, sobre a República da Espada, a República da Oligarquia, sobre o coronelismo e a política do café com leite. Então vamos lá? O período republicano iniciou-se em 1889 e teve Deodoro da Fonseca como seu primeiro presidente. Ele foi dividido em várias fases. A primeira fase foi denominada de República Velha ou Primeira República. No começo da República, os estados produtores de café eram mais influentes na vida da política nacional, em razão do poder econômico que tinham. São Paulo e Minas Gerais eram os que detinham o controle do país, por meio de um sistema eleitoral que lhe garantia quase sempre a escolha do presidente da República. Os republicanos acreditavam no federalismo, que é um sistema político federativo que caracteriza-se pela descentralização do poder, com a concessão de autonomia legislativa aos estados da União, que podem, por exemplo, decidir sobre obras públicas, impostos, educação, segurança e etc. A fase inicial da história republicana do Brasil é conhecida como República da Espada, que foi entre 1889 e 1894. Esse período associa-se à origem militar dos dois presidentes da época e ao modo autoritário que estes tinham de governar. E foi nele que foi eleita a Assembleia Constituinte para formular a primeira Constituição brasileira. Assim, sendo promulgada em 1891 a primeira Constituição. A primeira Constituição republicana do Brasil estabelecia a República Federativa Presidencialista, onde o presidente seria eleito de forma direta, ou seja, o voto era direto, porém aberto e universal. Teriam direito ao voto apenas os homens maiores de 21 anos, ou seja, mulheres, analfabetos, mendigos, clérigos não poderiam votar. Ficou decidido que o primeiro presidente seria eleito indiretamente pelo Congresso, e o escolhido foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como seu vice Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca enfrentou o descontentamento de vários grupos políticos, pois alguns continuavam a apoiar a monarquia e outros desejavam que o poder fossem para a mão dos civis. E sem apoio, Deodoro decidiu fechar o Congresso, o que ocasionou a primeira revolta armada, onde a Marinha se rebelou contra o presidente e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. A pressão dos grupos opositores contra Deodoro aumentou a um tal ponto que este renunciou ao cargo de presidente, assim assumindo o Marechal Floriano Peixoto. Mas, segundo a Constituição de 1891, se o cargo de presidente ficasse vago antes dos 2 anos de governo, que era o caso nesse contexto, o vice-presidente deveria assumir e, em seguida, convocar novas eleições, o que não foi feito por Floriano Peixoto, pois este permaneceu com o poder em suas mãos, o que gerou outra onda de protesto que veio a resultar na segunda revolta armada, onde militares reivindicavam a convocação da eleição presidencial e o cumprimento da Constituição. Mas Floriano reprimiu os grupos rebelados, especialmente a Marinha e o Exército, e organizou um novo regime, até que em 1894, Prudente de Moraes foi eleito o novo presidente do Brasil. Como vimos em sala de aula,
outro fator que nos chama a atenção nesse contexto é a política econômica da República da Espada, uma vez que com o início da República, as alianças entre militares e cafeicultores foram abaladas, já que os militares queriam direcionar o país para a industrialização, prejudicando assim as elites agrárias. Ainda tinha a questão da escassez de moedas, o que não condizia com a atual situação do país, que fazia uso da mão de obra assalariada. Para solucionar tais questões, o ministro da Fazenda do governo provisório, o Rui Barbosa, tomou várias medidas. Entre estas, o aumento das tarifas alfandegárias para os bens de consumo e a redução para os bens de produção. Lembrando que, como vimos em sala de aula, bens de consumo são produtos ou serviços que possuem utilidade das mais simples às mais complexas, como alimentos, móveis, roupas e etc. E bens de produção são equipamentos, instalações e forças de trabalho utilizadas para a produção de serviços, o que levou a uma séria crise no início de 1891, conhecida como crise do encilhamento, que ocasionou inflação dos preços, falências e as desconfianças nas instituições financeiras. Outro momento que nos chama a atenção na Primeira República é a denominada República das Oligarquias, que teve como presidente Prudente de Moraes entre 1894 e 1898. A eleição do presidente Prudente de Moraes assinalou a passagem do controle político das mãos dos militares para os cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Com o poder político nas mãos, os cafeicultores aproveitaram para tirar proveito, instalando-se a política dos governadores, na qual o governo federal apoiava as oligarquias que controlavam os estados, enquanto estes tinham que estar de acordo total com o governo federal. Para manter essa política, as oligarquias regionais deveriam apoiar os candidatos presidenciais indicados por São Paulo e Minas Gerais, o que resultou na política do café com leite, em que os políticos paulistas e mineiros alternavam-se na cadeira de presidente da República. E esta política dos governadores teve como peça-chave o coronelismo, no qual os coronéis usavam do poder que tinham sobre as pessoas que viviam em suas regiões para obrigá-las a apoiar o seu candidato, fazendo assim uso do voto cabresto, que foi uma forma eleitoral arbitrária imposta pelos coronéis, no qual obrigavam aqueles que estavam sob sua dependência a votar no político de sua preferência. Então, no ano, sobre a aula de hoje, eu deixo para vocês as páginas 23, 26, 29, 31, 34, 35 e 36 dos livros de vocês, para que vocês estejam resolvendo, me enviando via e-mail ou WhatsApp. Até a próxima aula, um beijo e fiquem com Deus.